Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Água e Pigmento, Oficina de Pintura com Aquarela, com Isabela Alves. Aula 3, Materiais Alternativos. Sal sobre aquarela. E aí também é interessante a gente pensar que a nossa aquarela, ela pode ser usada Entre outros com objetos, materiais sobre a que também mesa não há são uma folha em branco, convencionais. um godê com aquarela colorida, uma colher Por com sal exemplo, e o um sal a pincel. gente tem de maneira bem fácil, né, na nossa casa. E a gente pode também utilizar para fazer um efeito bem Isabela interessante mergulha o pincel na tinta na azul nossa aquarela. e, em seguida, espalha a tinta azul sobre o papel Tá, mas amarelo. beleza. Vamos partir do ponto de que a sua aquarela, ela vai ainda estar úmida quando você colocar o sal. Isabela Nesse pega um pouco do sentido, sal à e medida que joga for sobre a secando, tinta você azul no vai papel. ver a produção desse efeito ainda na sua aquarela. E aí você pode ir pensando, né, visualmente, acompanhando o processo, para ver como que essa mancha vai se desdobrar, vai secar, se te agrada, se não te agrada, se muda um pouco, se põe mais sal. Você vai ir testando. Mas, ao final, vai ficar um efeito muito interessante de você, de repente, implementar no seu desenho, na sua aquarela. Álcool sobre aquarela. A gente chega também na aquarela com álcool como um material de fácil acesso, né? Isabela Comumente mergulha a o gente pincel no tem godê com tinta azul. um pouco de facilidade de Em encontrar seguida, álcool em aplica a casa. tinta azul sobre o Então, papel em nesse branco. sentido, a gente começa, né, com aquele mesmo processo básico de produzir uma mancha no papel. Daí, a gente vem com Isabela despeja gotas de outros álcool sobre a tinta azul no utensílios papel, para formando manchas gotejar. arredondadas. Acho interessante também, quem tiver disponível, usar uma escova de dente desgastada, velha, que você não usa mais, para produzir essas gotas, né? Fica também um efeito muito legal. No caso, estou usando esse vidrinho que tem uma facilidade de gotejar, né? Água sobre aquarela. Bem, daí a gente começa a produzir nossa terceira mancha, aquela que finaliza tudo. Então, nesse processo a gente vai resgatar, né, aquilo de produzir uma mancha e tal, não deixá-la secar. O processo ainda vai rolar enquanto ela Isabela estiver molha úmida. o pincel com a tinta E a azul no gente vai godê. gotejar água Em seguida, sobre nossa aplica a aquarela. tinta azul num espaço em branco do Lá papel. na aquarela de álcool, a gente pode perceber que tem um Isabela centro despeja muito gotas de escuro água sobre a tinta azul e no as papel. bordas mais claras. Aqui o negócio vai acontecer diferente. Aqui a gente vai produzir uma mancha muito mais clara, totalmente clara, né? E as bordas mais escuras nesse processo. Isabela exibe a diferença entre as manchas no papel. Aquarela com café. Daí a gente chega na aquarela com café, Isabela exibe que uma é o quê? caneca Um com borra de estágio em que café você dentro. já passou por toda a sua criatividade para ver que aquilo dali vai servir para sua aquarela também. E não é que serve? Então, Com o estou pincel, pondo aqui a Isabela minha aplica a aquarela, borra de café sobre o que é desenho a de uma folhinha folha com seca no café. papel, criando Aqui é a assim minha folha uma seca. cor Por marrom. quê? Porque eu acho que os tons dá para casar ali, dá para fazer alguma coisa parecida. Caiu uma gota próxima a ela, mas tudo flui, faz parte e é isso. Ao Isabela final, né, preenche eu vou todo o desenho da compondo um folha círculo com ao a borra de redor, café. para ela não ficar ali sozinha, voando, né? Mas vocês já podem ter uma noção, né, de tons que são aproveitáveis, né? A gente pode destoar um pouco, né? A gente pode fazer gradações, né, de tons. Mesmo que seja só de uma cor, né? Mesmo que seja só do tom do café. A gente pode produzir uma área mais fraca
uma área mais forte, uma área média, e assim vai funcionando. Isabela preenche todo o desenho da folha seca com a borra de café. Ao redor do desenho da folha seca, Isabela desenhou um círculo em branco. E agora, ela está preenchendo todo o círculo com a borra de café. Isabela mergulha o pincel na borra de café e, em seguida, aplica no círculo sobre o papel. Isabela preenche detalhes do desenho da folha seca com mais café para criar um efeito de tom sobre tom. Com um lápis, Isabela reforça os traços do círculo e da folha seca.
E dentro desse processo, né, com o café, nessa experimentação, a gente pode, de repente, escolher usar lápis ou não, mas está aí o Isabela meu exibe o desenho da folha pra seca. vocês. Narração e conteúdo, Isabela Alves. Produção, Eduarda Zavoli. Legendas, Wing Yang. Audiodescrição, Paulo Ricardo Soares.